Vamos lá, vamos dar continuidade ao capítulo 6, que fala sobre a avaliação de imóveis, lembrando que é lá do material das diretrizes para a criação, instituição e atualização do CTM nos municípios brasileiros, certo? Aquela portaria 511 de 2009. Então, resumidamente, nesse capítulo que fala da avaliação de imóveis, vai falar sobre as recomendações aos métodos e estratégia de coleta de dados, né? Fala também que a avaliação dos imóveis tem que ter um processo técnico transparente, que todo mundo saiba como está sendo calculado isso, certo? Que apesar de você ter os valores, né, as plantas de valores que a gente falou genérica, né, tem que ser periodicamente reavaliado, no mínimo de 4 anos aí, tá? Pode ser menos, quanto menos melhor, tá? Por quê? Porque com isso você aumenta a arrecadação local desses tributos imobiliários e faz com que o município tenha força, né, tenha fôlego para fazer investimentos necessários em saúde, educação, enfim, tá? No que for necessário. Tá? Então o artigo 28 aí, ele fala que o CTM, quando ele é acrescido de outros cadastros temáticos, ele fornece informações para avaliação de imóveis para fins fiscais, extras fiscais e quaisquer outros fins que envolvam valores de imóveis urbanos e rurais. No caso do rural aqui, a gente não vai estar falando dele, tá? Essa parte rural aqui, a gente não vai estar falando nada, ok? Ah, então, com o caráter aí multifinalitário do CTM, com esses bancos de dados aí, a gente consegue também utilizar o cadastro técnico multifinalitário para avaliação de imóveis, tá? E aí, tanto para a esfera pública quanto na esfera privada, eles conseguem gerar informação sobre isso, como por exemplo, o lançamento e aplicação da política tributária do IPTU, certo? Então, como que é feito isso? Tá? Existe uma metodologia para ser calculado o IPTU. Tem a área construída, tem um valor a ser aplicado sobre o metro quadrado e aí gera o IPTU. Quando você vai lá e transfere, compra um bem, um lote, e vai trazer para o seu nome, você vai pagar lá o famoso ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? E, obviamente, está aqui porque está escrito rural. Se fosse rural, você vai ter o ITR. Tá? Belezinha? Esses valores aí acabam culminando na determinação do teu patrimônio imobiliário quando você está no final no início, né, na verdade, de cada ano. Inclusive nós estamos nesse período, né, de abril a março a abril, normalmente, você tem que fazer o imposto de renda. Então, esses valores aqui dos seus bens vão entrar aqui, certo? Tá bom? E também a determinação da contribuição de melhorias, certo? Então você pode fazer as melhorias e vai pagar um impostozinho a mais, tá? Artigo 29. Avaliação de imóveis é um processo técnico que deve ser transparente, como eu falei, tá? Estar em conformidade com as normas da BNT e fornecer ao município o valor venal, entendido como valor de mercado, base de cálculo para o imposto da propriedade territorial e urbana, IPTU e demais tributos. Então muita gente não usa o valor venal. Vai lá e fala que é um valor X lá que pagou para tentar pagar um imposto menor. Qual é o problema? O problema é que depois você vai pagar um imposto menor, mas o teu você pagou, sei lá, 100 mil de um terreno. Aí você vai falar para pagar menos IPTU que pagou 80. Beleza, mas saiu 100 mil da sua conta. Você vai cair aqui do imposto de renda. Como você vai falar isso? Certo? Então tem sempre um certo probleminha aí, tá? Então, hoje em dia, o valor venal, para você não ter problema. Vai lá e faz o pagamento. Então, o IPTU está diretamente relacionado ao processo de avaliação de imóveis para fins tributários. Independente do método ou modelo de avaliação empregado, cada prefeitura avalia uma coisa. A grande maioria é metro quadrado. Mas tem algumas prefeituras, por exemplo, que colocam um pouco mais, algumas coisas a mais, meio que categorias, tá bom? Para poder estimar o IPTU. Então você vai ver aí que a cada tempo, certo? Só vou antecipar um pouquinho aqui. A prefeitura ela pode avaliar
o teu lote lá, a tua parcela com a casa, enfim, anualmente. Só que a cidade, se é uma cidade grande, é difícil de você fazer isso localmente. Então acaba se fazendo por estimativas, né? E aí você vai ver aí que a cada X tempo aumenta um pouco o teu IPTU. Aí vai vir colocado lá o valor do teu terreno é tal, da tua casa é tal. Então a base de cálculo é tanto em cima do que do metro quadrado aí da tua casa. Pá, e pá, lá. Aí você vai lá e pode conversar, a pessoa vai te explicar, olha, cada prefeitura é num setor essa parte, né? Aqui em Confidentes na parte de obras. Aí você vai lá e ele vai te explicar, ó, aumentou por causa disso, disso e disso. Tá? Belezinha? E aí, ó, tem uma outra coisa também que é legal, eu deveria ter deixado em vermelho, o excesso de dados, a inserção de informação de difícil obtenção, como as que necessitam de vistoria interna à edificação, podem tornar demasiadamente oneroso e dificultar a atualização do CTM. Então você chega lá e fala que você quer saber se o cara fez alguma coisa dentro da casa dele, ou seja, se ele mudou a planta que ele entregou lá na obra, aí vai depender de inspeção. E aí, se é um local que tem muita, ou seja, uma cidade grande, isso fica meio inviável. Então, é melhor não colocar, tá? Então, de toda forma, é importante perceber que as variáveis que poderão ser incluídas no modelo de avaliação desenvolvido são limitadas. Então, por isso que a grande maioria é metro quadrado da construção, tá? Não envolve muitas outras coisas. Algumas prefeituras, como eu falei, que colocam lá, colocam piscina, por exemplo, sauna, essas coisas de área de lazer com um valor diferenciado, às vezes. Obviamente, isso aí também tem lei, tem um monte de coisa que envolve, que a gente não vai entrar nisso agora, tá? Então, o valor venal estimado para cada imóvel é geralmente armazenado no CTM. Então, aquele valor daquela parcela, daquela casa, tem o valor X, tá? Então, é uma temática, valor venal da casa, certo? Quem usa isso? Pessoal lá do administrativo e da economia que vai gerar os boletos e saber de quanta arrecadação ou faz um planejamento para o próximo ano de quanto será o valor do imposto predial e territorial. Tá bom? Artigo 30. O artigo 30 ele recomenda que o resultado final da avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local, como eu falei lá no começo, tá, dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com tratamento isonômico dos contribuintes. Então, lá na NBR 14653, na sua parte 1 e 2, que são os procedimentos gerais e urbanos, o valor de mercado é a quantia mais provável ao qual se negocia voluntariamente e conscientemente um bem. Ou seja, já começa a ser uma coisa não muito precisa, certo? É igual carro, gente. Como que é feito o preço de carro? Eu vi uma reportagem outro dia, fazendo só um parênteses aqui. Eles não falam lá, o custo do carro é tanto, a gente quer ganhar. Não. É quanto o brasileiro está afim de pagar por esse carro. Eles vão colocar um valor lá, sabendo que o brasileiro gosta de carro, sabendo que o brasileiro adora, entre aspas, se exibir com o carro novo. Então eles botam os valores que acha que vai pagar. Aí se não tá, o pessoal não está pagando, começa a dar os descontos. Então não é uma coisa muito precisa. Então aqui, ó, a quantia mais provável pela qual se negociava voluntariamente e conscientemente. Em outras palavras, é o preço mais provável que um comprador estaria disposto a pagar. É isso que eles usam, tá? Para vender uma propriedade em uma transação normal de mercado, tá? É isso que fala. Então, quanto vale sua casa? Obviamente que você tem uma coisa mais precisa. Você sabe quanto você gastou de material, você gastou da sua casa, você gastou do terreno, enfim, tá? Mas aí para gerar o valor venal, obviamente quando é da gente vale mais. Mas ó, essa casa está avaliada em tanto. Você pode vender ela com um pouco mais ou um pouco menos, beleza? Ah, que está aqui, ó, na medida que existem as variações do preço praticados de bens semelhantes, o valor do bem é uma variável aleatória. Então, cada um pode pedir o que quer lá. Às vezes, casas iguais, mas são preços diferentes. Vai ter o porquê. O vendedor lá, o dono, vai falar, ó, por causa disso, disso e disso. Tá? Então, como eu falei, o preço pode ser superior, você pode pagar mais ou pode pagar menos do valor de mercado. Vai depender de N coisas que estão acontecendo. Obviamente, falando a grosso modo aqui, a casa pode ter algum problema, pensando em casa, né? Casa, apartamento, enfim, o bem. O bem pode ter algum problema,
tá difícil de vender, a pessoa precisa liquidar ele logo para pagar alguma dívida, ou porque vai embora, ou porque está com uma dificuldade financeira, e aí você pode pagar um pouco menos, ou você vai pegar pessoas que vão vender e elas não precisam tão tranquilas, por exemplo, só quer vender o imóvel e vai segurar o preço no que eles estão pedindo lá. Ou faz um desconto pequeno, tá bom? A continuação do artigo 30 aí no parágrafo 1º. A atividade de avaliação dos bens imóveis e a necessidade de manter os seus valores atualizados cabe aos administradores públicos. Então aí você vai ter lá o CTN, o Código Tributário Nacional, certo? Como base de cálculo para esses tributos. Para o IPTU é o valor venal, ou seja, o valor de venda do imóvel. Então, quanto vale o seu imóvel, quanto você vai pagar de valor venal, de valor de IPTU. Divide lá pelo metro quadrado, é aquilo que você vai pagar. Tá? Entendido como preço mais provável. De novo, a mesma coisa que a gente estava falando agora. Tá? O ITBI é de forma semelhante. Valor venal dos bens de direitos transmitidos, tanto IPTU quanto ITBI são administráveis a nível de governo municipal. Tá? E enquanto os imóveis são avaliados em data fixa, como o IPTU, então o IPTU o cara foi lá e fez o levantamento em junho. Ele não vai conseguir fazer em outro momento, ele vai pegar em junho de 2021, por exemplo. Aí ele vai mandar o IPTU, tá? Então, é diferente, por exemplo, do ITBI, que é de quando você pagou. Você pagou naquele momento, aí você vai pagar em cima desse momento de transmissão, tá? Beleza? E pode ter alguma flutuação aí significativa no transcorrer do período anual. E aí é aquela história. Tem algumas cidades aqui vizinhas de Inconfidentes que tinha terreno, aí eu estou falando de rural, tá? Só para dar como exemplo. Terreno rural que custava 150 mil, 20 mil metros quadrados, certo? Pulou hoje para 250, 300 mil os mesmos 20 mil metros quadrados, tá? Porque teve uma procura muito grande, então foi uma coisa atípica que aconteceu, tá? Teve, no transcorrer do período teve esse aumento aí. E aqui algumas etapas, né, de avaliação dos imóveis quando você vai fazer fins tributários. Então, definir os objetos e a abrangência do trabalho. Análise do perfil imobiliário da população e de imóveis e da jurisdição. Seleção de métodos e técnicas avaliatórias. Como você vai falar que vale tanto ou não vale tanto? É por metro quadrado, é por número de banheiro, é por número de quartos? Como que você vai fazer? Quantidade de garagem que cabe carro, enfim. Aí você vai fazer a coleta de dados, analisar preliminarmente e verificar se os dados estão condizentes, desenvolver a análise dos modelos de avaliação, validar esses resultados, aplicação dos modelos e dar publicidade dos trabalhos. Então, só como exemplo rápido aqui, se você tem uma área muito rica, um bairro muito rico, e ao lado um bairro muito pobre, eu estou pegando, por exemplo, São Paulo, tem o Morumbi e do lado do Morumbi aí que tá. Tem o Morumbi ali, que é um bairro rico. Aí você vai indo para a transição entre Morumbi e um outro bairro que eu não me lembro o nome, tem a favela de Paraisópolis. Então, assim, se você for pegar o pessoal que está nessa transição de, de bairro, tá? E for aplicar para ele o IPTU em cima do valor de quem está no Morumbi lá na parte mais nobre, é injusto. Da mesma forma, se você pagar muito baixo perto do pessoal que tem casas mais simples, também é incoerente. Então, o IPTU tem que ser justo para todos. Então, você tem que validar os resultados. E esses resultados, essa validação, perdão, dos resultados, tem que estar de acordo com a seleção do método e a técnica que você utilizou para avaliar, tá? E aí aqui, no artigo 30, continuando, no parágrafo 2º, para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários, recomenda-se um ciclo de avaliação de cada 4 anos. E para municípios com população até 20 mil e que não ocorra evidência de variação significativa nos valores de imóveis, comprovada por meio de relatórios, pareceres técnicos, avaliação de imóveis, você pode fazer por 8 anos. Resumindo, o que está escrito aqui. O que acontece?
Se você fizer a cada 4 anos, por exemplo, você vai ter um ciclo de avaliação de imóveis onde você vai aumentar a arrecadação, porque em 4 anos provavelmente houve alguma reforma, houve algum aumento, né, nas casas e assim sucessivamente. Quando você está falando em 20 mil habitantes, em Confidentes tem 7 mil, por exemplo. Tá? Então, o poder público consegue gerenciar de forma melhor. Ele consegue saber quem está fazendo reforma ou não. É só ele passar na rua e ver que está tendo uma reforma ali. E aí os próprios cidadãos aqui conseguem conversar entre eles. Ah, o fulano está aumentando a casa dele lá, enfim. Então, depois de 8 anos você consegue fazer isso. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que seja refeito, sei lá, se possível, a cada 2 anos. No meu entendimento, 2 anos seria o ideal para você fazer em cidades grandes. Ou, ao contrário, desculpa. 2 anos porque é que dá para você fazer e 4 anos na cidade grande, porque é difícil. Cidade grande que eu estou falando, por exemplo, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, as capitais aí, tá bom? Tá? Por quê? Porque se você deixar muito desatualizado, tá? Você vai ter uma queda na arrecadação, tá? E você pode manter essa arrecadação fazendo exatamente essa atualização aí, tá? Belezinha? Então essa manutenção periódica para fins tributários é muito importante, tá? E fazer ciclos avaliatórios vão amenizar ou minimizam o impacto da reavaliação até para você. Então, por exemplo, você chegou e fez uma reforma na sua casa e teve um aumento, e o teu IPTU vai aumentar. Se de repente, depois de 8, vamos imaginar que seja a cada ciclo menor, 2 anos, você vai pagando mais, é, não tem um impacto muito grande, ou seja, não tem um salto muito grande. Quando você demora 4 anos, você aumentou a sua casa, fez alguma coisa a mais, você vai ter um valor atualizado maior. E aí, obviamente, que não vai ser maior que a inflação, vai ser maior que as coisas, você vai reclamar, ô louco, sei lá, mudou de 100 para 200, 100% de aumento, é muito, mas acontece porque é a última vez que ele fez a reavaliação da sua casa, certo? Foi há 4 anos atrás. E aí teve os reajustes, né, dessa inflação que aumentou o IPTU e como você aumentou sua casa, você teve um impacto maior. Tá bom? Beleza? Aí aqui no 4 e no quinto, o nível de avaliação é definido com a média do consciente. Aqui é uma forma, eu não vou ler esse daqui que é grandão, mas é uma forma de você saber qual é a ocorrência do nível de avaliação para cada tipo de imóvel. Então, se for inferior a 70% ou acima de 100%, indica a necessidade de atualização dos valores, certo? Então, se você perdeu abaixo de 70 ou está muito acima, você vai lá e vê. Tá? E a mesma coisa fala aqui embaixo, a 30% indica falta de homogeneidade nos valores e necessidade de atualização. Então, para a finalidade tributária, você vai ter diversos motivos para fazer essas avaliações e inserir elas no CTM, certo? Aplicação de instrumentos como política urbana, pagamento, desapropriação. Então, se você está atualizado e você precisa desapropriar, você faz um pagamento de desapropriação mais fidedigno, mais fiel para aquela pessoa, tá? Cálculo do valor de contribuição de melhoria, referência para situação envolvendo negociação de imóveis. Então, na hora que você vai fazer uma compra, você sabe, naquele bairro a média de preço custa tanto, tá? Belezinha? Aí aqui, para resumir essa parte de avaliações, tá? A gente tem alguns fatores aqui, ó. Então, existência de cadastro de imóveis adequado, contendo os principais elementos responsáveis pela formação dos preços, formação de base de dados representativa, então você não vai tem 100 casas no bairro, você não vai pegar as duas melhores e fazer em cima das duas, tem que ter uma representatividade. Uso de metodologia avaliatória eficiente, eu acabei de falar, duas não é significante, certo? Em 100, tá? É muito pouco. Existência de corpo técnico capacitado e recursos tecnológicos adequados à metodologia empregada. Então, se você vai utilizar uma imagem de satélite, sei lá, que tem uma resolução de 20 metros, você não vai conseguir fazer para urbano, que é muito grande a resolução espacial. Tá? Vocês viram aí, né, na parte de sensoriamento remoto.
tá? Controle sobre a qualidade das avaliações e realização de reavaliação dos imóveis em intervalos curtos de tempo que a gente acabou de falar aí. Quanto menor o tempo, melhor você mantém o teu cadastro atualizado. Só que logicamente que isso demanda tempo e é verba, tá? E no 31, recomenda-se que o município forneça informações claras e precisas dos dados físicos e do valor do imóvel ao contribuinte, facilitando o atendimento a esclarecimentos e reclamações decorrentes do CTM e da avaliação do imóvel. Então, você fez o seu CTM, é importante que você mostre para o usuário, certo? O que está acontecendo, com informações claras e precisas, para que ele possa ter o direito a ir lá e verificar o que aconteceu na avaliação do imóvel dele, como que foi feito isso, por que, que aumentou o IPTU. Principalmente é isso que a gente vai reclamar, né? Quando aumenta o IPTU, tá? Beleza? E aí eu deixo aqui assim, está escrito, é fundamental evitar tratamento discriminatório nos procedimentos avaliatórios adotados para propriedades com características semelhantes. Então, se eles são iguais, o tratamento tem que ser igual. Tá? É isso que quer dizer aqui. Tudo bem? Eu termino por aqui, me perdoem, foi um pouquinho mais longe do que eu imaginava essa aula, mas fiz assim, um compilado mais rápido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e eu vou ficando por aqui.